Isaías 11, 1-9. Jesus, a esperança que nasce onde tudo parecia perdido. Você já olhou para uma situação e pensou: agora não há mais esperança. Talvez algo em sua vida pareça um tronco cortado, sem força, sem beleza e sem possibilidade de recomeço. Isaías 11 nos mostra que Deus pode fazer a esperança nascer justamente onde todos pensavam que a história havia terminado. Seja muito bem-vindo ao Transborde Vida. Hoje vamos compreender uma das mais belas profecias sobre Jesus Cristo e descobrir como o Novo Testamento confirma essa promessa. Isaías viveu em um tempo de medo, injustiça e ameaça de guerra. A casa real de Davi, que antes parecia uma árvore forte, caminhava para um período de enfraquecimento. Mesmo assim, Deus declarou: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes, um renovo. Jessé era o pai do rei Davi. Deus havia prometido que da descendência de Davi viria um rei cujo governo permaneceria para sempre. Porém, quando Isaías anunciou essa profecia, a família real já não demonstrava a mesma força do passado. Por isso, Isaías não descreve uma árvore grande e cheia de folhas. Ele fala de um tronco cortado. Aos olhos humanos, parecia que aquela história havia terminado, mas suas raízes ainda estavam vivas, porque a promessa de Deus permanecia de pé. Desse tronco surgiria um novo ramo. Esse renovo é Jesus Cristo. Essa imagem nos ensina que a fidelidade de Deus não depende da aparência das circunstâncias. O que parecia acabado para o povo fazia parte de uma história que o Senhor ainda estava conduzindo. Mas essa passagem não significa que todos os nossos projetos pessoais acontecerão exatamente como desejamos. Sua mensagem principal é muito maior. Mesmo diante do fracasso humano, Deus cumpriu sua promessa e enviou o Salvador. Isaías diz que o Espírito do Senhor repousaria sobre esse rei. Espírito de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Ele não governaria movido pelo orgulho, pela aparência ou por interesses pessoais. Seria um rei completamente dirigido pelo Espírito de Deus. No Novo Testamento, vemos essa promessa confirmada no batismo de Jesus. Lucas relata que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e uma voz do céu declarou: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. O Messias anunciado por Isaías estava entre o povo. Jesus não julgaria somente pelo que seus olhos vissem ou pelo que seus ouvidos escutassem. Ele conheceria a verdade por completo e defenderia os necessitados com justiça. Nós somos facilmente enganados pelas aparências. Podemos admirar quem fala melhor, favorecer quem possui mais recursos ou formar opiniões depois de ouvir apenas um lado. Jesus, porém, conhece o coração. Nos evangelhos, encontramos Jesus aproximando-se de pessoas que eram desprezadas. Ele acolheu doentes, pobres, pecadores e rejeitados. Ele não ignorava o pecado, mas oferecia perdão e chamava cada pessoa para uma vida transformada. A justiça de Jesus não é fria. Ela caminha com a verdade e a misericórdia. Isaías também apresenta uma cena maravilhosa: o lobo vivendo com o cordeiro, o leopardo descansando ao lado do cabrito e uma criança convivendo sem medo entre os animais. Essa imagem aponta para o alcance do governo de Cristo. Onde antes havia ameaça, haverá segurança. Onde existia violência, haverá paz. O forte não destruirá o fraco. O reino de Deus já começou a se manifestar com a vinda de Jesus, mas ainda não chegou à sua plenitude. Por isso continuamos vendo guerras, enfermidades, injustiças e morte. Jesus veio, morreu por nossos pecados e ressuscitou. A restauração começou. Porém, quando ele voltar, o mal será definitivamente julgado e toda a criação será restaurada. Apocalipse 21 completa essa esperança ao anunciar novos céus e nova terra. Deus habitará com seu povo, enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, luto, choro nem dor. No final dessa parte da profecia, Isaías declara que ninguém fará mal, nem causará destruição, porque a terra ficará cheia do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Esse conhecimento não significa apenas possuir informações sobre Deus. Significa reconhecer seu governo, viver em comunhão com Ele e permitir que sua presença transforme em nosso coração. No Novo Testamento, Paulo confirma claramente quem é o rei anunciado por Isaías. Em Romanos 15, versículo 12, ele escreve:
Haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. Jesus não veio somente para uma família, uma nação ou um pequeno grupo. Ele é a esperança de todos os povos. Nele, pessoas de diferentes histórias, culturas e lugares são recebidas pela graça e reunidas na mesma família de Deus. Paulo continua dizendo: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz no crer, para que vocês sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Vivemos entre o início e a conclusão dessa promessa. Jesus já veio, mas ainda aguardamos sua volta. Ainda choramos e enfrentamos dias difíceis, mas não vivemos sem esperança. Talvez você esteja olhando para alguma área de sua vida e enxergando apenas um tronco cortado. Não coloque sua confiança somente naquilo que seus olhos conseguem ver. Nossa maior esperança não está nas circunstâncias, mas em Jesus. Isaías 11 nos apresenta um rei justo, fiel e cheio do Espírito Santo. Romanos 15 revela que esse rei é a esperança das nações. E Apocalipse 21 nos mostra que ele completará sua obra e fará novas todas as coisas. Esta é a mensagem que deve permanecer em nosso coração. Jesus veio, Jesus reina e Jesus voltará. Sob o seu governo, a justiça vencerá, a criação será restaurada e a verdadeira paz não terá fim. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado porque tua palavra nos oferece esperança mesmo quando tudo parece perdido. Obrigado porque cumpriste tua promessa enviando Jesus, o descendente de Jessé e o rei justo que veio nos salvar. Ajuda-nos a não viver dominados pelo medo ou pelas aparências. Enche nosso coração de alegria e paz por meio da fé. Sustenta aqueles que hoje estão cansados, que enxergam apenas um tronco cortado diante de si. Que encontrem em Jesus uma esperança firme, que não depende das circunstâncias. Nós cremos que Jesus veio, reina e voltará para completar sua obra. Em nome de Jesus. Amém. Se esta palavra trouxe esperança ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa recebê-la. Inscreva-se no canal Transborde Vida e escreva nos comentários: minha esperança está em Jesus.